E amanhã é dia de campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. Todas as crianças com idade de 0 até 4 anos, 11 meses e 29 dias devem ser levadas a uma unidade de saúde para avaliação da caderneta de vacina. A campanha em diversos pontos da cidade acontece das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Isso tudo sem fechar ao meio-dia. Está a fim de pegar um cineminha neste final de semana? A nossa dica para você é o filme Missão Impossível, Nação Secreta, que está em cartaz no Bela Città Shopping. Confira um trecho. Big, preciso da sua ajuda. Ethan, cadê você? O sindicato é real e eles sabem quem somos. São treinados para fazer o que fazemos. Uma anti-IMF. Não estamos equipados para enfrentá-los sozinhos. Quer derrubar o sindicato? É impossível. Como sabe que pode confiar nela? Situação desesperadora. Medidas desesperadas. Você colocou o cinto e você pergunta isso agora? Esta pode ser nossa última missão. Tem que valer a pena. Tem que passar por um tanque de 4 metros de concreto e 270 mil litros de água pressurizada sem levar metal. Sem cilindro de ar. Isso não parece impossível. Não. Ethan, tá me ouvindo? Ethan, abortar! Abortar! Olha só essa iniciativa. Policiais militares que montam um palco, viram atores e encaram personagens para falar de temas de valor social como trânsito, Lei Maria da Penha, drogas e cidadania. Na semana em que se comemora o Dia do Estudante, o grupo de teatro Brigada em Cena, da Brigada Militar, veio a Passo Fundo para apresentar à comunidade escolar esse trabalho de paz e consciência coletiva. Esse é o assunto do quadro Cultural Acorde de hoje. Tem outro? Onde é que tá, rapaz? Vem pra cá! Mão na cabeça! Fica na posição! Pro outro lado! Pro outro lado! Pra frente! Ai, Zezé! É agora que você lasquinho! O grupo é institucional da Brigada Militar e faz parte do núcleo de projetos sociais. Brigada em Cena é um grupo de teatro que existe há cerca de 6 anos e é formado então por integrantes que percorrem diferentes partes do estado mostrando um trabalho educativo. Porque isso se chama bullying. Muito bem, Zezé! Isso se chama o quê? Isso se chama bullying. Preconceito que há entre o jovem, né, que se veste diferente para com o policial e do policial com o jovem. A gente tenta resolver essa questão. Junto disso tem o combate às drogas. O que esse grupo, que é o Teatro em Cena, busca então motivar a partir desse trabalho educativo? É isso aí. O Brigada em Cena, ele nasceu através do PROERD, Programa Educacional da Resistência às Drogas e à Violência, que é um outro programa que a Brigada Militar desenvolve nas escolas, com alunos de 4º, 5º, 7º ano, né? E o teatro, ele nasceu exatamente para buscar essa aproximação com a criança, passar uma mensagem positiva, educativa, preventiva. Todas as peças que a gente trabalha, são 9 trabalhos que a gente tem no nosso portfólio, todas elas são afetos a problemas da segurança pública, né? Tu não vê que tem uma viatura dos homens que passa direto por aqui. Tu tem que ver, meu. Os caras são chatos pra caramba. Eles botam a gente na parede, revistam, chutam as canelas e de vez em quando, meu, sai até um pedalar Robinho. É isso aí, hoje aqui quem tá é o Teco, né? Eu sou o Teco, não confunda, ó, Teco, T-E-T-T, Cocô. A colher, tudo de forma Teco, sou eu, né? Essa aqui é a minha amiga Zezé, ela é radical.
Nós temos aí a Maria Terremoto. Essa aí não é muito benquista, né? Mas é gente boa. Terremoto bastante. Bastante terremoto. E tem o soldado Borgico da Brigada Militar. É o cara. Uma ação de prevenção e também de consciência coletiva. Isso aí. Tá certo, então. Obrigada, prazer conhecê-los. Bem, o Acorde de hoje fica por aqui. A gente volta, então, na próxima semana com mais arte, com mais cultura para você que nos assiste. Agora a previsão do tempo. O céu permanece encoberto em Passo Fundo e região nos próximos dias e há previsão de chuva para este final de semana. Confira os detalhes. Sábado deve ser de tempo encoberto, mas não chove. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 26 graus. O domingo amanhece com muitas nuvens e pode ter pancadas de chuva fraca a qualquer hora. Temperatura mínima de 16 e máxima de 26 graus. E o sul do país está enfrentando temperaturas acima do normal para essa época do ano. Os ventos também têm causado problemas em alguns locais. Estamos vivendo o El Niño. Essas alterações modificam o sistema climático de distribuição das chuvas e de calor em diversas regiões do planeta. Entre a chuva e o sol, temperaturas nada comuns para a época do ano. Ventos mais fortes, parece até que estamos em dezembro, mas não, é agosto. Essas são algumas das características do fenômeno El Niño. Nós estamos em 2015 vivendo tipicamente uma condição de El Niño. Essa condição de El Niño, quando se manifesta de forma forte e intensa, como é em 2015, tem essa característica aqui no sul do Brasil. O inverno é mais ameno, as temperaturas são bem mais elevadas nos chamados anos de El Niño, e as chuvas também são mais abundantes. Então nós estamos passando por um período, por um fenômeno natural, que tem um ciclo que não é regular, mas que volta entre 5 e 10 anos. Realmente o tempo está muito diferente do que estamos acostumados para o inverno gaúcho. E tanta mudança não agrada a todo mundo. Não sei o que vai vir para frente, né? Mas agora tá muito bom. Horrível. Porque deu um friozão, agora é calorão, né? Quem resiste? Eu tô com a garganta estourada. Eu acho muito bom, né? Eu preferia sempre calor assim, sem frio. Eu não tô concordando muito com essa temperatura diferenciada aí. Por causa da saúde, principalmente, eu tô podre de gripe, né? Mas não é só a população que sofre com esse tempo. O resultado também está nas culturas de inverno. Até agora, a temperatura mais alta registrada nesta estação foi de 28,5 graus. Isso foi no último sábado. A precipitação das chuvas em julho, com as temperaturas elevadas em agosto, levaram à floração antecipada de videiras e pessegueiros. A região de Passo Fundo produz em média 13 mil toneladas de uva e 3 mil toneladas de pêssego. Os especialistas temem por uma nova geada até o final do mês, o que levaria a uma perda de 80% da produção local. Essas mudanças elas prejudicam a brotação, né, e prejudicam também a formação dos frutos. E poderá realmente causar prejuízo na qualidade dos produtos. Mas nós estamos, no momento, mais preocupados é que se ocorra uma geada tardia, onde nós teremos graves perdas, né? É óbvio que nós estamos também passando por um período de mudança do clima em escala global, em função da atividade humana, da elevação dos gases de efeito estufa na atmosfera. Mas nós não podemos associar essas flutuações de curto prazo, de um ano para o outro, especificamente com mudança do clima. E a gente segue falando sobre o clima. Com esse calor aumenta a incidência de insetos e com isso os riscos da dengue. Isso é só um exemplo. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora, que também é coordenadora do CCTAM, o Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF, professora Elizabeth Maria Fusqueira. Seja bem-vinda ao UPF TV, professora. Bom, eu dei apenas um exemplo aqui.
É notório que aumentou o índice de insetos, as pessoas reclamam do calor, a senhora viu na reportagem, né? Isso tudo reflexo de um clima que não é mais o mesmo, está bem diferente. Isso. E falo aqui de um lugar que trabalha o CCTAM com uma equipe multiprofissional e que nós já compreendemos que dificilmente nós resolveremos esses problemas com uma especialidade ou outra especialidade, né? Então, falo aqui meio que numa forma generalista de dizer que esse modelo, seja de ciência e tecnologia ou esse modelo de desenvolvimento, ele vai agravar cada vez mais essa situação. E os problemas que levam, por exemplo, os objetivos que levam a desenvolver esse modelo, que são os econômicos, são talvez os que também serão os mais agravados, porque o resultado dessa situação, seja na área da saúde, seja na área da agricultura, enfim, elas vão dar como resultado prejuízos econômicos. A gente vive a questão da causa e efeito, né, professora? Isso é muito claro. Né? O que se faz hoje vai ter um efeito daqui. A gente falava antes fora do ar, nem precisa 10 anos, é questão de 5 anos. Sim, exatamente. E nós, na verdade, já existia previsão de que isso aconteceria. E nós estamos numa situação que não tem mais como reverter o processo. Hoje nós falamos em adaptação, né? Como é que nós vamos adaptar tudo aquilo que a gente tinha costume, né, o nosso inverno, o nosso verão, com essa situação. E nós precisamos nos adequar, como mostrou a reportagem, por exemplo, do policial que tira a farda, né, um especialista em segurança, e ele vai fazer uma atividade... Como ator. Como ator, é um pouquinho o que nós precisamos pensar. A reportagem da Feira Ecológica e do Poncho também nos apontam algumas direções, né? Então, são... experiências que demonstram uma outra relação minha com o ambiente onde eu vivo ou uma relação minha com as outras pessoas e os outros seres vivos. Nós precisamos urgente resgatar esses processos naturais do ambiente, tentar salvar o que ainda está em evidência, buscar a preservação desses recursos e ao mesmo tempo, talvez experiências indígenas como o do Poncho, né? E que tinha uma outra relação com a natureza para que a gente possa melhorar a nossa vida numa perspectiva de cultura do bem viver. Por isso que sempre é bom falar a questão, né, rapidamente aqui, mas é bom pontuar a questão do consumo, né, professora? Com certeza. Você comprar, consumir assim de um modo desenfreado e irresponsável, isso tem um efeito porque é toda uma cadeia, toda uma indústria que trabalha para que aquele produto chegue até a mesa e é uma indústria que está sugando recursos, né, da própria natureza. Então, tem que ter um pouquinho de consciência, né, professora? Com certeza, a ação de cada um de nós. Nós podemos buscar um especialista que tente resolver o problema, por exemplo, dos borrachudos aqui na UPF, que há muito tempo vem, e nós não conseguimos. Por quê? Porque vai além de uma perspectiva do predador para... no caso do borrachudo. Sim. É uma perspectiva mais ampla. A natureza, o meio ambiente, as nossas relações, elas são muito complexas e essa complexidade precisa ser respeitada. Ok, professora, muito obrigado pelas suas informações. Um ótimo fim de semana para a senhora, tá? E o Canal de Notícias volta na segunda-feira, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana para você também. Até segunda.